Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mayra e esse é o segunda palestra que você tem aqui como bônus do seu e-book Comunicação Reversa. Essa palestra eu fiz em 2017 no Social Media Week e fala sobre 10 dicas práticas para você nunca transformar uma propaganda LGBT em gerenciamento de crise online. Na época que eu fiz essa palestra, estava no auge daquele acontecimento do Santander, lá cultural, que ele teve uma exposição de diversidade que o Santander nem quis conversar sobre ela, que deu rebuliço nas redes sociais, que muita gente acusou a marca de estar promovendo a pedofilia e tudo mais. Então, muita coisa que eu vou falar aqui vai acabar conectando com o case do Santander, mas é só para te dar um contexto do momento e do que eu desenvolvi justamente para aquele evento Social Media Week que foi nessa semana. E justamente nesse evento do Social Media Week, eu comecei a falando justamente como ela estava lá em junho de 2017, era um mês antes, acho que se não me engano, o Social Media Week foi em agosto ou setembro de 2017, não tenho certeza. E aí eu fiz um comparativo com o universo LGBT, claro, porque realmente estava acontecendo aquela coisa do Santander, tinha muito mais buscas do que homofobia e diversidade. Como naquela época do Santander Cultural, muita coisa conectava ao universo LGBT, a tendência, pelo menos aqui pelo Google Trends, que foi da onde que eu tirei esse print, realmente tem um volume de buscas maior do que as duas outras palavras. Mas isso não quer dizer que diversidade também as pessoas não busquem, porque como eu acho que a mostra, se não me engano, falava diversidade, também teve um aumento aí de diversidade ao longo do tempo, né? Apresentei meus projetos online, que era o Reverso Magazine. Na época eu tinha esse blog Propaganda LGBT, que muita coisa originou o meu blog atual, que é o mairareis.com. Ele ainda existe, então se você for propaganda LGBT ponto reversa mag, ele tá lá. Eu só ainda não atualizo ele porque muita coisa colocar no mairareis.com e eu não tirei do ar porque tem muitos links importantes e muitos conteúdos que as pessoas ainda acessam por ele, então ele vai ficar ali. E aí eu também tenho alguns projetos offline. A gente fez o Hoje Acordei Reversa, que é um mini festival de cultura LGBT que no ano passado, 2017, foi em parceria com uma editora chamada Vira Letra. Então ficou Hoje Acordei Reversa com Vira Letra, um festival multicultural LGBT que une artistas LGBTs com a comunidade LGBT. Na época que a gente fez isso foi no Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, bem na semana da parada LGBT. Eu não sei esse ano ainda que dia a gente vai fazer, que mês a gente vai fazer, porque na verdade eu ainda tô agora focando no e-book do Comunicação Reversa, então esse é o meu projeto agora. Mas a tendência é que daqui a algum tempinho a gente realmente retorne e fale sobre esse projeto Hoje Correia Reversa. E também a gente fez uma coisa que era o Reversa Day. O Reversa Day era as pautas gigantes que a gente demorava muito tempo para fazer no Reversa. A gente resolveu colocar o pessoal que a gente entrevistou para debater. E a gente quer realmente continuar com o Reversa Day esse ano de 2018. Então tem esses dois projetos offline que na verdade acaba unindo online com offline, né? Eu também apresentei aqui a palestra Social Media Week 2016 você tem aqui, é só você acessar. Eu já fiz alguns projetos de marcas que na palestra Social Media Week 2016 eu falo justamente sobre esse conteúdo que eu fiz no Dia da Família e ele foi voltado para diversidade. Vai lá na palestra anterior que você tem todo esse conteúdo e entende tudo que eu tô falando aqui. Moça, a Isa aí. A Isa acabou se tornando a minha mentora, de uma certa forma, né? A gente brinca que ela é minha mentora, mas a gente tem uma parceria muito legal, a gente conversa muito sobre diversidade, troca muito figurinha o dia praticamente inteiro pelo WhatsApp. E ela é uma moça muito incrível que faz esse projeto juntos na TI, que leva o universo da TI para minorias, então ela faz eventos e tudo mais, e é sensacional. E eu acabei ajudando, entrando no Juntos ATI, fazendo a parte de redes sociais, divulgando todo esse projeto dela maravilhoso. E aí, esse foi a primeira vez que eu fui no Juntos na TI, essa imagem, que foi na ThoughtWorks, que também foi voltado para pessoas trans, então teve também o privilégio de ter ido nesse primeiro evento que realmente conectava o universo LGBT e foi maravilhoso. Nesse momento aqui dessa palestra, eu quero te mostrar três coisas que são erradas, que eu acho que são erradas, que eu acho que não é bacana em relação a alguns movimentos de marcas nas redes sociais, e também três que são incríveis. Na verdade,
não são 3 dicas, na verdade são 3 cases que eu trouxe, 3 marcas que, ao meu ver, pisaram na bola feio e 3 marcas que foram maravilhosas e espetaculares. Então vamos lá, vamos começar com as coisas que não são bacanas. Lá naquele blog meio que tá desativado, o que eu já disse pra você. Se você entrar nesse link aí, você vai ver um texto que eu falei como o Itaú se tornou até hoje o pior case de propaganda LGBT pra mim. E naquela época eu via isso, eu senti isso. Pode ser que hoje, em 2018, tenha mudado minha percepção e outras coisas tenham acontecido, mas não vou entrar no caso aqui, não é esse contexto dessa palestra. E aí a gente traz a notícia de que deu um rebuliço nas redes sociais quando saiu uma notícia de que um gerente gay foi demitido do banco após ele postar um vídeo com seu noivo no Facebook. Um vídeo no Facebook do cara, do gerente. Ele postou um vídeo com seu noivo e aí, no dia seguinte, ou sei lá, alguns dias depois, ele foi demitido do banco. O gerente foi para o sindicato, que aí acabou acusando o Itaú e tudo mais, e deu aquele enrosco todo. O problema aqui é que, primeiro, o Itaú se posicionou contra essa demissão desse gerente, e ele tem uma política séria de diversidade, inclusive falando sobre isso. Um erro maior em relação a tudo isso foi que o Itaú se posicionou de uma forma tardia, ao meu ver. Eu lembro muito, muito, muito disso, que eu até coloquei aqui, ó, demora em dar resposta. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque, cara, se você tem uma política de diversidade, se você, independente de estar certo, estar errado, eu, pelo menos, Mayra, eu tenho sempre o conceito seguinte: você é uma marca, você pisou na bola, independente de estar certo, estar errado. Primeiro, vai nas redes sociais e pede desculpa. Não importa. Depois você vai verificar o que está acontecendo. Depois você vai levantar todos os dados e dar uma resposta melhor. Porque quando você tem a humildade de pedir desculpas, muita coisa da crise tá rolando nas redes sociais vai sanar. Porque as pessoas só queriam reconhecimento. Olha, pisamos na bola realmente, desculpa e vamos que vamos. Itaú demorou pra caramba pra dar resposta. Acho que foi uma semana depois, assim mesmo, depois que o pessoal tava muito falando mal, descendo a lenha nas redes sociais. E aí ele mesmo assim colocou um textinho miserento lá no Medium deles, justificando, ai, não somos contra e tal e tal e tal. E aí, nessas horas, você vê também que a política de diversidade deles é insuficiente. Porque não importa se foi o gerente da filial do Acre e o subgerente do Acre que demitiu o cara por homofobia. Se você tem uma política séria de diversidade e isso acontece, isso chega nas redes sociais, demonstra que a sua política foi insuficiente e está sendo insuficiente. Ou seja, todas as ações internas que você está fazendo não está servindo para nada, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Também isso tem várias variáveis. Pode ser que o Itaú realmente só em alguns momentos promove ações, pode ser que ele está promovendo ações que não chegam nessas pessoas, pode ser também que ele está realizando ações que as pessoas não estão entendendo realmente qual é a mensagem. Enfim, isso teria que ter um trabalho interno para a gente monitorar, para entender o que está acontecendo. Mas uma coisa muito certa que eu vejo quando isso chega nas redes sociais é que essa política de diversidade não tá bacana. Aí também tem a demora da resposta, e aí tem outra coisa também que acaba conectando com isso, que é o Carrefour. Eu já falei várias vezes no LinkedIn, se você já me segue um tempinho, que eu não sou a favor da política de diversidade do Carrefour. Tem várias variáveis aí. Nesse conteúdo específico, 5 de março, Dia Nacional do Orgulho Gay. Já começa errado, porque por mais que dia 25 de março pode ser o Dia Nacional do Orgulho Gay, hoje a gente não fala mais de orgulho gay. Porque não é só o gay que tem orgulho. Hoje a gente fala de orgulho LGBT. Ai, mas é a data especial. Não importa. A gente precisa começar a mudar essas datas. A gente precisa começar a bater nessas datas pra gente entender que se a gente continuar falando errado, a gente vai continuar naquele ciclo vicioso de erros. Então a gente tem que realmente propor mudanças e mostrar, olha, não é assim que se fala. Mas ok, o conteúdo aqui em si tá legal. Eu, como uma era chata, vou só bater aqui na terminologia, mas beleza. Esse conteúdo é bacana. O Carrefour tem uma política de diversidade, isso todo mundo sabe. Ok, é o contexto que eu queria trazer aqui.
O problema é o seguinte, não sei se foi de 2016, 2017, eu não lembro a data certinha dessa imagem, mas eu lembro que eles colocaram um post nas redes sociais dele. Até eu tenho aqui embaixo uma crítica minha, se você quiser depois ir lá ver. Eu falei pra eles que o seguinte, um amigo também, Luiz Fernando Prado Show, ele também colocou aqui embaixo que existe um erro muito grande, que você fala de visibilidade trans. Quando você fala de visibilidade trans, não importa se você só contrata mulheres trans, mas você está falando de um grupo e você coloca só a imagem de duas mulheres trans. Isso não é bacana. Uma coisa também que eu tinha falado é que, cara, quais são os números estatísticos? Como é a política de vocês? Sabe, mostra mais. Porque duas pessoas e quantos supermercados que vocês contratam de pessoas cisgêneros? Ai, Mayra, você já tá pegando no pé. Ai, que abuso. Ai, que bom que eles fazem. Ai, ai, ai. Galera, não é assim. Entendeu? A gente precisa realmente cobrar das empresas posicionamento. A gente precisa realmente falar para elas melhorarem alguns requisitos, porque senão a gente vai novamente, igual a questão do Itaú, passando a mão na cabeça, igual a questão do erro ali da data. A gente vai continuar aceitando as mesmas coisas. Se a gente for parar para pensar, desde os anos 70, que a comunidade LGBT tá batendo aí em cima e tá querendo mudanças. Então também é nosso papel monitorar esses, entre aspas, esses erros dessas marcas e realmente pedir para elas mudarem e criticar quando for necessário, mas sem querer criticar porque, eu sou chata. Não, mas é porque realmente existe, ao meu ver, um erro que a gente precisa melhorar e a gente precisa fazer as coisas serem mais incríveis. E aí também a gente tem mais um erro que foi da Coca, que, cara, essa propaganda foi incrível, incrível. Eu até disse na palestra que só a Coca podia fazer e ter essa sacada super, hiper bacana, criativa e que rompe padrões, estereótipos. Mas aí eles me colocam isso no dia seguinte, porque essa propaganda, que se não me engano foi interna, deu maior rebuliço nas redes sociais, eles me viram e me colocam essa comitê diversidade. Teve várias críticas nas redes sociais, realmente não tem diversidade nenhuma ali. Pra que isso, Coca? Pra que expor desse jeito, sabe? Não precisava, sabe? E aí a Coca, esse comentário ela me mandou também, né? Falando que isso era uma parte do comitê de diversidade. Não importa. Não importa. Você teve tempo pra você achar todas essas pessoas aqui, Coca. Como é que você não tem tempo pra você reanalisar esses contextos dessas mensagens e reanalisar qual é o conteúdo e tudo mais? Não dá para passar essas coisas. Você é uma grande marca gigante. Você tem que pensar em todas as percepções que as pessoas vão ter com as N mil interpretações. O gerente de talentos da Coca explicou que foi uma infelicidade. Não foi infelicidade. Cara, na hora que vocês pensarem em publicar aquilo ali, vocês estavam todos felizes, né? Vocês achavam que ia dar um rebuliço. Olha como são bacanas. Ali não. Foi pressa, foi necessidade de pegar o Trend Topics, foi necessidade de fazer uma ação mal pensada e, acima de tudo, um deslize gigantesco, entendeu? Apostar em aprendizados e risco é bacana, mas a gente tem que realmente, antes de tudo, pensar muito, 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 muito em contextos, que é uma coisa que eu falo pra caramba ali no meu e-book de comunicação reversa e que é uma coisa que eu mais faço hoje nos meus conteúdos, entender se tudo que eu tô falando realmente não dá dupla interpretação para as pessoas e se elas estão realmente tendo a informação mais correta e clara do jeito que eu quero passar. E eu apresentei realmente lá na palestra que um grande erro ali foi a pressa, assim como foi no caso do Santander Cultural, que, cara, até hoje eu tenho uma dificuldade gigante de entender a atitude do Santander. Detalhe que eu sou cliente Santander, então eu fico mais envergonhada ainda. Eu vou deixar aqui embaixo também nos vídeos complementares a live que eu fiz falando sobre isso com outro amigo meu que também tem uma revista LGBT, a gente analisando esse cenário, analisando o posicionamento do Santander. E uma coisa que na época dessa palestra eu falei é que o Santander tem esse Santander Universidades, que é um programa deles para universitários mesmo, que ele molda o futuro, que ele molda a educação, sabe? E ao posicionar contra o museu e ao fazer essa atitude, né, tão brusca de não querer conversar, de não querer se discutir, simplesmente tirar do ar essa amostra, né, sem discutir, ele vai totalmente contra o projeto dele de Santander Universidades, que é realmente levar a discussão, que levar a educação para as pessoas. Eu vou deixar também embaixo aqui, parece que o Santander hoje, né, a gente já tem esse feedback de que o Santander ele foi condenado por essa atitude pelo Ministério Público, ele vai ter que fazer
duas novas exposições focadas em diversidade. Eu espero que dessa vez eles consigam propor uma discussão saudável sobre diversidade, mas o que eu tô querendo reenfatizar aqui nessa visão é que o Santander realmente deixou uma marca ruim aí nessa exposição e que a gente poderia ter discutido, poderia ter entendido, poderia ter analisado com outras informações, visões de mundo, se a gente tivesse realmente acessos a essa oportunidade de conversar sobre isso. E pelo fato de ter sido uma pressa e de ele ter sido super, ao meu ver, censurador, a gente não consegue discutir sobre isso de uma forma saudável e acabou sendo polarizado nas redes sociais de quem é contra e quem é a favor. O que é uma pena, porque eu sou sempre a favor da gente discutir, a gente levar a melhor informação e aí a partir disso as pessoas realmente tirarem as suas conclusões. Mas enquanto a gente só tira conclusões vendo só uma imagem das redes sociais, a gente nem no contexto de ter acesso à própria exposição a gente não teve, é uma pena. Eu acho realmente uma pena e eu acho que não é um trabalho bacana de uma marca que realmente quer propor educação para as pessoas, né? A gente teve realmente que o promotor depois viu que não tem pedofilia, os artistas reagiram. Novamente, por toda uma questão da gente não ter acesso a conversar, a não ter acesso à informação, de não ter tido a oportunidade de conversar sobre isso. Aí eu entro agora na questão LGBT daqui pra frente. Eu peguei realmente os projetos dela, das redes sociais, né? Voltando um pouquinho, né? Eu falei três cases que não eram bacanas, então eu apresentei da Coca, do Santander e do Itaú. É engraçado, teve dois bancos aí, mas nem pensei nisso agora que eu tô vendo e que eu tô analisando esse contexto e realmente. E a gente também vai ter agora três cases de marcas fantásticas e todas elas também se voltam para alimentação das pessoas e tudo mais, que é Doritos, Absolute, engraçado, também tem duas marcas de bebidas alcoólicas aí, é a Skol. Então a gente vai falar sobre isso. E essas três marcas elas estiveram na parada LGBT de 2017, do ano passado, e eu entrei em contato diretamente com essas marcas. Então, todas as informações que vocês vão ter daqui para frente com essas marcas, com todos esses contextos, foram que eles me passaram. Também até as imagens que aqui estão são deles, são do bancos deles. Então, a gente teve realmente o trabalho da escola aí, que foi, acho que, um dos trabalhos mais incríveis. Escola realmente rompendo todos os padrões, né? Fizeram conteúdos também no dia da parada LGBT, publicaram algumas coisas nas redes sociais. Então foi muito bacana, com uma visibilidade e um feedback maravilhoso, né? Falando da questão LGBT em si, mas também propondo para quem não é LGBT ser aliado da causa LGBT, né? Então isso foi maravilhoso. E aqui tem alguns comentários que eu selecionei. Eu recomendo você dar um pause agora para você ler tudo certinho. E aí, agora que você já voltou desse pause, eu vou continuar aqui. Também a gente teve a Doritos, que também foi uma case bacana. Eles conseguiram fazer uma coisa diferente, porque esse Doritos, ele já existia lá fora do país, estavam circulando nos Estados Unidos e fora, e aí eles conseguiram conectar tudo isso com a Casa 1, né, que é o centro de acolhida de pessoas LGBTs que são expulsas da sua casa, e deram também uma outra visibilidade para essa campanha, além de só importar o salgadinho e vender na parada LGBT. E você comprava o salgadinho, recebia na sua casa e recebia a bandeira LGBT que eu tenho aqui também, e é mais bonitinha. Então foi muito legal. E o mais bacana de todos os cases que eu sou apaixonada, e eu acho que é por isso que eu sou apaixonada, foi da Absolute, e eu vou explicar o porquê. Porque quando eu consegui, eu realmente estava montando essa palestra, eu falei assim, puxa, eu precisava muito falar sobre as marcas que pela primeira vez vemos marcas gigantes e importantes fazendo ações maravilhosas para a LGBT de São Paulo, com propagandas, com ações que já existiram também fora do país e como elas estavam se comportando e tudo mais. E eu queria fazer uma análise. E aí eu fui atrás dessas três marcas. Foi bem difícil falar com a Absolute e com a Absolute não, foi bem difícil falar com a Skol e com a Doritos, eu vou até te confessar. Acho que da Skol, se não me engano, eu recebi um dia antes de fechar a palestra todo o conteúdo deles. E a Absolute foi, tipo, genial, assim. E a partir disso que eu se tornei muito fã, assim, gigante deles. Porque quando eu mandei mensagem para ele pelas redes sociais, não tive, assim, ajuda de ninguém, tá? Eu fui
a menininha que mandou lá o inbox do Facebook mesmo. E eles não só aceitaram e falaram que legal, nossa, que bom que você quer falar sobre a gente, como eles me chamaram na agência lá pra conversar sobre a marca e tudo mais. Que a agência deles é, não sei, acho que tá hoje também, tá com a Live Ed. E aí eles na Live Ed eu conversei com todo mundo, quase todo mundo de redes sociais deles lá. E foi maravilhoso. Depois da conversa, eles me liberaram todos os slides que eles tinham preparado especialmente para esse bate-papo. E aí eu trago aqui para vocês dessa palestra. Então é um material super, hiper exclusivo que a própria marca disponibilizou. Então, eles falaram que eles apresentaram na campanha, na verdade, da Absolute na parada LGBT, foi uma campanha de marca. Eles estavam introduzindo a Absolute aqui com uma pegada mais de diversidade, mais focada no público LGBT. Apesar de a gente que é do público LGBT já saber disso, mas foi a primeira vez que a marca comunicou realmente assim de uma forma intensa para o público da parada LGBT nas redes sociais, que ela sim é a favor da causa LGBT, mesmo que a gente que é da causa já sabe que ela trabalha a favor da diversidade, a favor da união LGBT, desde os anos 80, se não me engano. As redes sociais eles tiveram esse vídeo, esse outro de 2009 e esse de 1996. Eu tenho eles aqui no meu computador. Eu vou abrir eles para você agora, cada um deles. Bem, esse é o vídeo que deles. É bem rápido o videozinho, então se você não pegar toda a informação, recomendo também que você volte nesse vídeo um pouquinho aí. Esse é o vídeo, ó. Eu falei pra você que desde os anos 80, 70 eles já fazem. Eu quero explicar algumas coisas nesse vídeo, então eu vou voltar aqui. Esse é o anúncio original dos anos 90 que a Vodka Absolute fez, que é uma garrafa aqui e tem um casalzinho de dois mocinhos aqui, dando a interpretação de um casal gay. Por que que tem um casal gay aqui? Porque ele foi publicado em uma revista gay dos Estados Unidos que se chama Advocate. Eles publicaram esse anúncio lá, então é muito bacana, né? Deles, eu acho maravilhoso esse anúncio. E o que eu quero também é finalizar aqui nesse vídeo, dar um stop para te mostrar um outro detalhe. Essa daqui, ó, foi uma das propagandas lá da parada LGBT. Eu não lembro se estava realmente chamado Absolute Pride, 1879. Eu não lembro se era será isso realmente, mas eu lembro que na parada LGBT era realmente uma bandeira que estava no relógio lá e a chamada Absolute. Então agora a gente vai para o segundo vídeo. Esse é o segundo vídeo que a Vodka Absolute me liberou, então veja aí novamente. Se você não conseguir acompanhar, pausa e volta aí. Maravilhoso o vídeo 2, né? Eu acho maravilhoso, incrível. É, o mundo sem rótulo. Nossa, que forte, né? E o 1996 é o terceirinho vídeo, a gente vai falar sobre cada um deles, analisar rapidamente cada um, mas assista aí o terceiro vídeo que foi liberado por eles. Enfim, é maravilhoso essa propaganda Absolute. Eu sou apaixonada. Fiquei apaixonada e sempre estou apaixonada por eles porque eles fazem as coisas com a criatividade. Isso é uma das coisas que eu gostaria aqui já de introduzir para vocês. A Absolute, ela sempre trabalha muito, se você for ver, que foi uma coisa que eles me falaram, com a criatividade. Então, coisas que mais envolve eles em relação a garrafa, artistas e causas, como eles conectam X causa com a marca e com a criatividade.
Então, por isso que muitas vezes saem esses anúncios maravilhosos, gigantescos. Então, tem esse anúncio de 1996, e aí a gente vai analisar aqui os posts deles que eles fizeram realmente para a causa LGBT, que é esse de community, da comunidade, né? Que foi o primeiro que eu apresentei para você. Depois esse daqui No Label, que é sem rótulos, e esse daqui é Pride. Então, nos anos 90 é uma coisa mais de comunidade, mais de todo mundo, vamos ser a favor, das pessoas com o mesmo sexo se casarem, um mundo sem rótulo e uma coisa mais voltada para o amor aqui com esse Pride. E aí que a gente tem as análises desses posts todos. Community, eles tiveram mais reações negativas, né? Quando você fala de pessoas do mesmo sexo se casando, né? Então você tá pegando, na verdade, os direitos LGBTs e colocando no mesmo patamar das pessoas héteros. E a vodka Absolute, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito conhecida, ou até então era conhecida, de ser uma bebida especificamente para um público mais elitizado e super hétero. Então, essa menção negativa é até compreensível, porque você está, na verdade, propondo para pessoas héteros que, olha, os seus direitos que você tem agora vai ser o mesmo direito de uma pessoa LGBT, de um casal LGBT. Então, você mexe ali com o nosso famoso e conhecido preconceito, né? Aí, quando você fala de sem rótulos, de ver um mundo sem rótulo, você vê que as coisas já são mais a favor, já 79% das pessoas são favoráveis a ter um mundo sem rótulo. E quando você fala de pride, de orgulho, de amor, também já tem uma menção positiva, que já tem uma mensagem positiva recebida pelas pessoas do Facebook da Absolute. Então, esse é um print bem bacana para a gente analisar como cada conteúdo foi recebido para aquela base de fãs dele, né, da marca. E aí também você tem uma análise aqui também dos posts do Instagram também, que teve muitos formatos lá de vídeo com auto-menções negativas, falando que é mimimi, perda de consumidores após a campanha em apoio à causa LGBT, o asset com a garrafa, mesmo sua alusão, receberam maior comentários, em sua maioria ligado ao desejo de consumo, né? E, no geral, foram positivos, dividido entre marcações de amigos, elogio à campanha e comentário de emojis. Então, eles têm aqui alguns conteúdos que eles publicaram também nessa semana da parada LGBT, apresentaram os likes e os comentários e tudo mais. Eu recomendo também, se você quiser analisar isso com calma, principalmente se você trabalha com marcas, se você trabalha com público LGBT, comunicação, eu acho que você vai gostar de dar uma analisada aí. Eu recomendo dar um stop aqui na apresentação. Enfim, vamos que vamos. Eles também liberaram alguns tipos de comentário, né? O teor dos comentários dele, os que são positivos, como é que as pessoas daquela base de fãs se comportam, os negativos, tipo, o inferno aguarda vocês, é muito louco, né? E os neutros, né? Que não é nem a favor e nem contra, mas acaba, né, ficando ali em cima do muro. Então também eles liberaram esses comentários pra gente dar uma analisada. E quais que são acertos da campanha da Vodka Absolute, da Skol, da Doritos? Eu tentei trazer aqui um compilado dessas três marcas, três propagandas, essas três campanhas e o que eu acho que elas se conectam. Primeiro que todas elas não ficou em cima do muro. Todas estiveram 100% engajadas com a comunidade LGBT e muitas vezes algumas delas também, como foi o caso da Vodka Absolute, rebateram alguns haters, né? Tiveram também um estudo e uma consultoria para entendimento do tema. Quando eu fui conversar com o pessoal da Absolute, que é uma coisa que eu fiquei muito feliz, é que ele falou assim: Nossa, Maíra, quando a gente recebeu realmente essa conta aqui e a gente viu que esse desafio a gente teria em mãos, a gente falou assim: Vamos, pelo amor de Deus, arrumar uma consultoria para nos ajudar a entender da causa LGBT, pra gente até não ter deslize nas redes sociais, né? Pra gente não ter deslizes com a marca e tudo mais. E eu achei isso muito legal, porque foi uma coisa que acabou partindo da própria agência, não foi nenhuma marca que instituiu, olha, você conseguiu a conta agora, então agora você tem que realmente fazer uma consultoria. Não, eles realmente partiram uma proatividade da própria agência, o que é muito bacana, mostra que a agência realmente quer entender do tema, quer se dedicar à marca e quer oferecer também o melhor serviço para as pessoas que acompanham aquela marca nas redes sociais. Ou seja, o engajamento é 100% por parte da marca comunidade LGBT
e da agência com a marca. As ações deles são bem pensadas e que não é uma coisa feita tipo só agora e com pressa. Por isso a gente tem os erros que eu apresentei anteriormente. Mas eles são pensados a longo prazo. Ah, mas Mayra, eles estão fazendo essa propaganda só na parada LGBT. Tá, mas na outra parada LGBT eles vão estar. Por exemplo, Carnaval aqui em São Paulo, hoje é dia 11/12. E eu acabei de ver também no. Eu acabei de ver no Instagram da Absolute, que eu sigo ele, me segue, e a gente então troca às vezes muita figurinha assim, inbox também, acabou virando praticamente uma amizade assim. E aí eu vi eles estão numa ação super legal também, agora no carnaval também, com o público LGBT. Então, se você ver todas as oportunidades que eles têm também, tudo bem, agora eles estão no momento de disseminar essa campanha mais focada no público LGBT e tudo mais. Mas todas as oportunidades que eles têm também, eles agarram para eles trabalhar em prol da diversidade. A gente pode ver isso que eles estão desde os anos 80 trabalhando com a gente aí, em prol da diversidade, em prol da causa LGBT. E não é todo momento, mas às vezes eles puxam da manga assim, o contexto LGBT e leva para frente naquela campanha. O que eu acredito é que você não precisa se posicionar sempre a favor da diversidade. Você pode trabalhar com várias minorias, com vários contextos, com várias causas, com várias temáticas. Mas se você se propõe a trabalhar com diversidade, a partir do momento que você trabalha e que você faz um trabalho pensado nisso, então você realmente trabalha a longo prazo. Não precisa ser sempre, mas que pense em ações para colocar a diversidade ali dentro do seu conceito, né? Esse é o que eu vejo. E aí alguns desafios que tem, né? Que muitas vezes acabam algumas marcas derrapando e fazendo umas coisas não muito bacanas. A primeira é que muitas delas não rebatem os homofóbicos e haters, como rebatem e rebatem de uma forma superficial. Cara, você já posicionou a favor da causa LGBT, você já se compartilhou conteúdo sobre isso, e aí você vai fazer o trabalho mais bacana que é realmente manter esse posicionamento de uma forma superficial. Tipo, parece que você tá sendo só oportunista, sabe? Você não tá querendo realmente entender o que tá acontecendo e se dedicar ao público LGBT, àquela causa, àquela minoria. Pelo menos a minha visão. Eu não sei se as outras pessoas pensam assim, mas eu acho que é uma perda de tempo. Ou você entra de cabeça, ou você não entra, entendeu? Hoje no mundo não tá mais assim, eu vou ficar em cima do muro. Até porque, como eu já disse algumas vezes no LinkedIn, as gerações mais jovens, assim também como eu, que não sou tão jovem, mas tem uma pegada assim de ficar analisando essas coisas, vão sempre cobrar das marcas os posicionamentos, seja a favor ou contra aquelas coisas que eu acredito. E a partir daí, que se você vai conseguir conquistar realmente o mercado e fazer uma sociedade mais consciente. E aí também eu acho que as pessoas não sabem usar muito o Trend Topics ao seu favor, que é muito o caso da Coca. Puxa, fizemos uma ação bacana, explodimos, agora como a gente pode aproveitar mais? Aí me faz umas coisas mal pensadas e sem entender realmente o que está acontecendo. E aí dá o que dá, entendeu? Não é porque você está no Trend Topics que você tem que surfar 100%. Ok, cheguei no Trend Topics, maravilhoso. Agora, como eu vou pensar estrategicamente fazer aquilo se tornar melhor? Ou será que eu preciso realmente continuar falando ainda sobre aquilo? Porque eu já cheguei lá em cima, eu já sou muito falada, já sou muito falado. Pra que eu vou continuar falando? Ok, se tiver uma necessidade da marca, beleza, mas será que vale a pena? É isso que eu me questiono, entendeu? E aí depois também algumas ações, né, que de sucesso já realizado, as pessoas acham, ai, eu fiz isso maravilhoso e tá bom e perfeito e todas as vezes que eu fizer de novo vai ser maravilhoso. Não é assim, gente. A gente faz ações, elas são sucessos uma atrás da outra, passo atrás por passo, entendeu? É igual a nossa vida. Nossa vida a gente consegue algumas conquistas e a gente, para continuar conquistando, tem que ser um passo atrás do outro. Não adianta eu só querer dar um passo e fazer uma coisa gigantesca, maravilhosa e pronto, né? Acabou. Não é assim. Então as marcas também devem pensar nisso. Por isso que eu falo que o negócio é a longo prazo e também pensar em ações de sucesso a longo prazo. São microações que no final vai se transformar no sucesso. E aí também eu tava no final, eu tava falando que eu tava fazendo um estudo e acabou nem dando muito certo, porque essa loucura de vida e tudo mais, eu não acabei não finalizando, mas eu tava falando um estudo sobre a cultura LGBT nas redes sociais, justamente naquela época que explodiu também as coisas do Santander Cultural, eu comecei a monitorar, eu só não consegui continuar e finalizar,
porque as menções que entraram eram muitas. Claro, na época eu trabalhava, eu estudava e fazia um monte de coisa, então não tinha como ficar analisando. Aí a gente tinha um pico de negativo que era em relação realmente ao Santander Cultural, por isso estava tão as pessoas estavam assistindo furiosas, né? E aí alguns gêneros de quem estava compartilhando o quê. Eu espero então que você tenha gostado aí desses bônus. Eu espero que o e-book do Comunicação Reversa também faça você ter um entendimento melhor da causa da comunicação, de todo esse universo de diversidade que está explodindo na vida das pessoas e nas empresas. E se você tiver uma dúvida, me escreve que eu tenho o maior prazer de te responder. Eu ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.